Você sabia que, no século XIX, milhares de imigrantes chegaram a Nova York e, ao invés de encontrarem a cidade próspera que imaginavam, foram recebidos por uma realidade sombria? Neste vídeo, vamos explorar os cortiços de Nova York, onde a pobreza e a superlotação criaram um cenário desesperador. Prepare-se para entender como a cidade, que hoje é símbolo de sucesso, foi forjada na dor e na luta pela sobrevivência. Imigrantes de todas as partes do mundo chegaram à Ilha Ellis com o sonho de uma vida melhor. O que eles não sabiam era que iriam morar em um dos bairros mais miseráveis da cidade, o Lower East Side, onde os cortiços eram a única opção de moradia. Vamos descobrir o que eram esses cortiços e como eles marcaram a história de Nova York. No século XIX, a cidade de Nova York viveu uma explosão populacional com a chegada de imigrantes. Mas, em vez de prosperidade, muitos se viram forçados a viver em condições precárias em cortiços. Esses prédios de 7,6 metros de largura eram superlotados, sem ventilação ou luz natural e com pouca higiene. Famílias inteiras, às vezes até 12 pessoas em um único cômodo, lutavam para sobreviver. As doenças, como tuberculose e varíola, se espalhavam rapidamente devido à falta de condições sanitárias. A mortalidade infantil era altíssima e as pessoas enfrentavam dificuldades imensas apenas para conseguir comida e água limpa. Essa realidade era o reflexo da pobreza extrema que os imigrantes enfrentavam ao tentar construir uma vida melhor em Nova York. Em 1890, o repórter Jacob Riis decidiu documentar essa realidade. Usando a fotografia, ele capturou imagens chocantes dos cortiços, mostrando a pobreza e o sofrimento que as autoridades se recusavam a ver. Seu livro, Como Vive a Outra Metade, expôs ao mundo as condições desumanas enfrentadas pelos imigrantes, chamando a atenção para a urgência de mudanças. Riis não apenas tirou fotos, mas também usou seu trabalho para pressionar por reformas. Suas imagens foram um grito de alerta, fazendo com que a população e as autoridades começassem a questionar o que estava acontecendo embaixo dos seus narizes. Mas, mesmo com o impacto de seu trabalho, os cortiços continuaram a ser um reflexo da negligência e da desigualdade social. As autoridades de Nova York começaram a perceber a gravidade da situação e, entre 1902 e 1914, novas leis começaram a ser implementadas. A Lei dos Cortiços de 1901, por exemplo, exigia que novos cortiços tivessem banheiros internos e melhores condições de ventilação. No entanto, essas reformas não foram suficientes para resolver o problema, pois muitos cortiços antigos continuaram em pé e a fiscalização era ineficaz. Os donos dos cortiços frequentemente burlavam as novas leis e não faziam as melhorias necessárias. Em muitos casos, as reformas eram apenas superficiais e os problemas de superlotação e falta de segurança persistiam. Isso resultou em um ciclo contínuo de miséria, onde os moradores eram forçados a viver em condições quase impossíveis. O cotidiano nos cortiços era brutal. Para sobreviver, muitos moradores, incluindo crianças, trabalhavam em pequenas oficinas dentro de casa, como na fabricação de flores artificiais ou lavagem de roupas. Mas, o que deveria ser um esforço para complementar a renda, se tornava uma luta constante pela sobrevivência. As condições de segurança eram precárias. Incêndios, que se espalhavam rapidamente devido à construção inadequada e à falta de medidas de prevenção, eram uma ameaça constante. A falta de ventilação e o acúmulo de lixo só pioravam a situação, tornando os cortiços um lugar onde a vida parecia ser mais curta e difícil. Apesar das reformas, os cortiços não desapareceram imediatamente. Somente na década de 1950, com a renovação urbana, muitos foram demolidos. Porém, as condições de vida nas décadas anteriores foram um reflexo da falta de ação por parte das autoridades.
que ignoravam a pobreza e as necessidades das classes mais baixas. Jacob Riis, através de sua coragem e fotografia, não apenas documentou uma realidade, mas também ajudou a iniciar um movimento que, aos poucos, levou à transformação de Nova York. A cidade começou a se reerguer, mas o legado dos cortiços e da luta por uma habitação digna permaneceu na memória coletiva. Os cortiços de Nova York não são apenas um capítulo sombrio na história da cidade, são um lembrete poderoso de como a desigualdade e a negligência podem moldar uma sociedade. A história de Riis e dos imigrantes que lutaram por um futuro melhor nos ensina que a mudança começa quando temos coragem de ver a realidade como ela é. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E, enquanto você está aqui, aproveite para conferir outros vídeos que exploram a história das grandes cidades e as lições que podemos aprender com o passado.